um Esta GRV. conferência será gravada agora. Boa tarde, pessoal. Boa tarde aos presentes aí. Então, fizemos com a Comissão de Direito de Trânsito aqui da OAB estadual, né, Santa Catarina, essa série de eventos que começou segunda-feira, estamos terminando hoje. E a intenção era falar sobre os 25 anos do Código de Trânsito, né? Mas passar mesmo sobre o processo administrativo de trânsito, tá? Então eu até mais ou menos anotei aqui tudo que a gente falou durante a semana. A gente falou da evolução do processo administrativo, falamos das provas, falamos de defesa prévia e o problema das notificações, falamos das JARIs e falamos do CETRAN também. E hoje terminamos com a parte judicial, né, de trânsito para finalizar mesmo. Então, a gente trouxe hoje o doutor Carlos, tá? O doutor Carlos René Magalhães Mascarenhas, que é procurador do Estado, e ele defende o Detran, né, é o advogado do Detran em alguns processos aqui que nós temos aqui em Santa Catarina. E nós trouxemos também a doutora Roxane Ponzi, que é advogada especializada em direito de trânsito, né? E ela é advogada no Rio Grande do Sul, então a nossa intenção é que ela nos traga o que foi feito no Rio Grande do Sul para que a gente possa copiar, usar, enfim, e se inspirar para que a gente possa uma hora chegar perto do que está o Rio Grande do Sul. Então, o que aconteceu aqui em Santa Catarina nos últimos tempos? O Detran virou autarquia, nós temos uma presidente nova, que é a doutora Sandra Mara, que a partir da gestão dela a gente viu que o Detran realmente se informatizou e agilizou também os processos, então tem uma celeridade muito maior. E isso com certeza refletiu no judiciário, então era mais ou menos sobre tudo isso que a gente quer conversar. O Detran virou autarquia também aqui em Santa Catarina nesse meio tempo. Então, a gente gostaria de conversar com os doutores sobre esse assunto. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer para o doutor Carlos René, vou apresentá-lo aqui. O doutor Carlos René Magalhães Mascarenhas é advogado, procurador do Estado de Santa Catarina, especialista em direito público e direito tributário. Doutor Carlos, então tivemos um Detran totalmente reestruturado e que esse ano virou autarquia. A gente já acompanhava, via Comissão de Direito de Trânsito, os trâmites ali internos para que passasse isso ali na Assembleia. E aí, daqui a pouco, foi com surpresa que uma colega nossa entrou com uma ação contra o Estado de Santa Catarina, que era o que a gente fazia sempre. E aí veio a resposta: opa, arruma esse polo passivo aí, que é o Detran, que é parte agora. E aí, então, fomos atrás, vimos que tem CNPJ, tudo registradinho, só que temos uma lei que disse que o Detran virou autarquia, mas não sabemos mais nada sobre isso. Já estamos vendo, inclusive, uma certa confusão do judiciário, que não entendeu isso, e eventualmente coloca o Estado de Santa Catarina também junto. Então, a gente queria saber o que o doutor está sabendo sobre isso, o que vocês estão alegando, o que o judiciário está entendendo, como é que vai ser isso a partir de agora, nessa questão da autarquia mesmo. Abro a palavra para o doutor Carlos. Boa tarde, pessoal. Desculpem aí, o microfone estava desativado, eu não estava conseguindo ativar pela aba. Vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo? Tudo bem. Então, agora em fevereiro de 2022, eu fui designado pelo Procurador-Geral do Estado para trabalhar no Detran, né? Exercer a apresentação judicial da autarquia. E aí também a mim também foi atribuída a questão do consultivo, as demandas de âmbito administrativo, só que há uma segmentação de atuação. Um colega, que é o Dr. Arthur, ele fica veiculado ao consultivo e eu com o processual e as audiências. Em alguns casos, a substituição, e aí eu passo a atuar no consultivo e ele também passa a atuar nas audiências, enfim, esse entrelaçamento de atribuições. A criação da autarquia do Detran, ela ocorreu por intermédio da Lei Complementar 789, tá? A lei alterou a Lei Complementar 741 e criou a autarquia no artigo 59A. A gente pode investigar aqui quais foram os motivos que determinaram a criação dessa autarquia. E isso pode ser verificado no projeto de lei complementar, no 33 de 2021, onde na mensagem encaminhada pelo chefe do Executivo para o Legislativo,
foi mencionado que a necessidade da descentralização administrativa, ou seja, a criação do DETRAN, como é que eu posso dizer? A necessidade da descentralização administrativa decorreu do intuito de otimizar a prestação de serviço público especializado, conferindo uma autonomia e independência ao ente. E aí, o que é que acontece? Aqui nós temos um caso em específico, que eu peço licença aqui para fazer essa introdução, porque isso vai desaguar justamente nos problemas judiciais no que diz respeito ao polo passivo da relação jurídica constituída sob contraditório. E o que é que acontece? Quando você tem uma descentralização administrativa, que é uma forma de organização administrativa, o Estado, a função administrativa, que antes era exercida por agentes públicos, pelos órgãos públicos, de maneira centralizada, ou seja, dentro do ente político, essa função administrativa ela é delegada para uma entidade que é constituída mediante lei, no caso da autarquia. Ela passa, com a vigência da lei, ela passa a ser constituída, dispensa os atos de registro, como os demais entes que são criados, as demais pessoas jurídicas que são instituídas por leis, mas que são criados pelos os atos civis, né, de registro no cartório. Com a criação dessa autarquia, nós temos agora a oferição da personalidade jurídica própria, certo? A descentralização do serviço, tendo em vista a especialização, que o Estado tem em mente o quê? Olha, eu vou conferir uma autonomia administrativa, uma autonomia financeira para aquela entidade, para que ela possa se especializar, plasmar sua organização administrativa voltada para prestar um serviço público específico, em atenção à eficiência administrativa preconizada no artigo 37 da Constituição Federal. Então, nessa ambiência de especificar o serviço, surgiu a autarquia, que agora, antes, tinha as atribuições já previstas no artigo 22, no que diz respeito à atuação, condução de processo de suspensão do direito de dirigir. Essas atribuições estão previstas lá no artigo 22 cap do Código de Trânsito Brasileiro, só que eram desempenhadas de maneira centralizada pelo Estado de Santa Catarina. E agora tem a autarquia, e é a autarquia como entidade executiva de trânsito que desempenha essas atribuições do artigo 22 do Código de Trânsito Brasileiro. E qual é a repercussão dessa criação da autarquia na relação jurídica processual? O que é que eu posso considerar sobre isso? E foi uma observação que se faz necessária, porque assim que foi criada a autarquia, com essas relações jurídicas agora estão sendo principiadas ainda, vamos dizer assim, a adequação do polo passivo ainda é muito incipiente, porque é uma matéria nova aqui em Santa Catarina. Acho que vários colegas não têm conhecimento ainda sobre a criação da autarquia. Então, existe uma repercussão na relação processual. E aí eu queria trazer alguns comentários sobre isso. O primeiro deles, que é a decorrência do que eu já vinha falando sobre a descentralização administrativa, é o oferimento da personalidade jurídica. A personalidade jurídica, o oferimento da personalidade jurídica com a instituição, ela converge para a capacidade de ser parte. Ou seja, se eu tenho personalidade jurídica, agora, entidade, DETRAN, eu posso figurar em qualquer relação jurídica processual. Eu tenho capacidade de ser parte. Eu posso ser demandado em juízo. Eu tenho um CNPJ, eu vou lá, posso fazer parte da relação jurídica processual, o que não era possível. O DETRAN tinha alçadas estabelecidas na legislação, mas quem tinha capacidade de ser parte era o Estado. Então, o Estado deveria ser demandado. Até porque, ainda que por intermédio do DETRAN, o comando judicial superveniente, ou seja, a sentença, só poderia ser implementada pelo Estado, não pelo DETRAN, porque era órgão. Então, o Estado atuava por intermédio do DETRAN. E agora não. Agora nós temos uma entidade com personalidade jurídica que pode figurar na relação jurídica processual, que pode receber um influxo de um comando judicial e satisfazer a pretensão deduzida em juízo. E aí é que surgiu o problema. Por quê? Porque quando eu tenho no artigo 22 do Código de Trânsito Brasileiro a distribuição de alçadas administrativas, ela é atribuída ao órgão ou entidade executiva. E aí que está. Hoje o DETRAN exerce aquelas atividades, mas as ações eram todas indistintamente ajuizadas em face do Estado. E aí que surge um problema. Poxa, mas será que sempre agora, já com o surgimento do DETRAN como autarquia, todas as ações devem figurar como polo passivo, que diz respeito à matéria de trânsito, deve figurar no polo passivo o DETRAN? Não. Aí não. Aí agora a gente tem que fazer uma investigação. Será que o DETRAN tem pertinência com aquela relação jurídica material? A gente já sabe que o DETRAN tem capacidade de ser parte de qualquer processo, mas ele vai ter pertinência com a relação jurídica material que vai ser submetida ao crivo do judiciário? E aí a gente vai ter que investigar caso a caso, porque é uma questão de legitimidade passiva. E aí o que é que acontece?
Para trazer um exemplo da situação e tentar descortinar a confusão que é feita, nós temos os entes executivos de trânsito e também temos os entes rodoviários, que têm a capacidade de autuação. Eles podem lavrar auto de autuação, por exemplo, o Estado, ele tem essa competência, tá? Inclusive é exercida pela SI, pela Secretaria de Infraestrutura, de que se houver uma infração administrativa na rodovia estadual, a SI, Secretaria de Infraestrutura, ou seja, através da Polícia Militar, ela lava um auto de infração. E o que acontece? Muitas vezes, o administrado, ele se insurge contra o auto de infração lavrado pelo Estado, no exercício de sua competência. Só que aquele auto de infração, ele redunda numa sanção que, até então, até a vigência da Lei 14.071, se eu não me falha a memória, só poderia ser aplicada pelo DETRAN, que é o ente executivo de trânsito, certo? Que era a suspensão do direito de dirigir. Então, a causa de pedir é um vício no auto de infração, só que esse vício do auto de infração, ele pode macular uma atuação da própria autarquia, que é a aplicação da sanção da suspensão do direito de dirigir, que é uma decorrência material da infração praticada. Então, o que a gente tem? A gente tem litisconsórcio passivo e necessário, nessa hipótese, o Estado e o DETRAN de Santa Catarina. Mas por que tem que ter? Ora, veja, se o Estado lavrou o auto de infração e a minha causa de pedir é um vício nesse auto de infração, o Estado tem que figurar nessa relação jurídico-processual. Ou seja, somente o Estado pode receber o influxo da anulação desse auto de infração. Por sua vez, se o DETRAN já principiou o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, aquela suspensão do direito de dirigir aplicada, aquele processo, ele vai ter como consequência uma anulação, se o pedido for acolhido, for procedente. Então, a gente não pode ter uma decisão judicial em face do DETRAN em que ele não faz parte do processo. Até porque, se você observar, há uma unitariedade nessa relação. Eu anulo um auto de infração do Estado, mas a repercussão também vai ser na suspensão do direito de dirigir, que é de aplicação do DETRAN. E aqui é necessário uma ressalva, e eu peço escusas aqui para fazer uma reprodução do ato administrativo, porque pode gerar uma confusão. Até com a lei complementar, deixa eu só olhar aqui a lei complementar, que eu não estou aberto, não está aberta aqui a alteração. A lei complementar 1471 de 2020, o que foi que ela fez? Ela modificou o Código de Trânsito Brasileiro e aquinhou o DETRAN no que diz respeito à suspensão do direito de dirigir com duas alçadas. A primeira, a pena vai ser aplicada quando atingir o limite de pontuação. Aquela pontuação que era 20, agora são 40 pontos. E quando a infração previa a penalidade de suspensão de direito de dirigir de forma específica. E a atuação tivesse dado pelo próprio órgão executivo estadual de trânsito. E aí a gente pode, poxa, então se o auto de infração foi praticado pelo Estado, o DETRAN não pode aplicar a suspensão de direito de dirigir. Não é isso. E isso foi corrigido. Entrou em vigor agora em 2021 e está no artigo 338A do Código de Trânsito Brasileiro a seguinte previsão. As competências previstas no 15 do caput do artigo 21 e no inciso 22 do caput do artigo 24 deste Código serão atribuídas aos órgãos ou entidades inscritos no caput dos referidos artigos a partir de 1º de janeiro de 2024, parágrafo único. Até 31 de dezembro de 2023, as competências a que se refere o caput deste artigo serão exercidas pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal. O que isso quer dizer? O que é que isso significa? Olha, tudo bem, o legislador reconheceu que os entes executivos, que possuem o poder de autuar do município ou os entes rodoviários, eles também podem aplicar a penalidade de suspensão de direito de dirigir. Só que eu acho que, imbuído de um sentimento de que no nosso país a administração pública não está no mesmo patamar em todas as regiões do país, é necessário que a atribuição da aplicação e da condição do processo de suspensão de direito de dirigir, por um certo período, inclusive de transição, seja de alçada do DETRAN, certo? Para que o DETRAN possa conduzir esse processo, até que os municípios possam se preparar, ou até, às vezes, eu acredito que é mais voltado para o município, eles possam se preparar e, ao final dessa preparação, eles possam aplicar a suspensão do direito de dirigir. Então, nesses casos em específico, a gente tem que ter uma segregação do polo passivo. Tem que constar o Estado e também tem que constar o DETRAN. Outras questões dizem respeito, por exemplo, as ações que visam a transferência de propriedade. O sujeito entabulou um negócio jurídico
com outro sujeito, e aí não se desincumbiu daquele ônus do artigo 134, e o juiz reconhece na sentença que houve, através da prova produzida, né, nos autos, que houve de fato uma alienação daquele bem, ele reconhece que houve a tradição através das provas produzidas nos autos, e aquilo dali vai ter repercussão tanto para o Estado como para o DETRAN. Primeiro para o Estado, por quê? Porque se eu reconheço em juízo que houve um negócio jurídico, vai alterar a sujeição passiva do IPVA. Primeiro porque o IPVA, a hipótese de idência do IPVA, é a propriedade do veículo. E aí depende o aspecto temporal, por exemplo, para os veículos usados, é o dia 31 de janeiro. Então, se eu realizei um negócio jurídico em 20 de janeiro, em 21, 22 de janeiro ou em fevereiro, a partir do próximo ano, a hipótese de incidência, que é 31 de janeiro de cada ano, o sujeito passivo, quem vai ser o proprietário, é aquele que foi, apesar de ter havido a tradição, que é essa forma de transmudação da propriedade, o Estado só tem como identificar a partir do licenciamento. Então, o Estado vai ser afetado pelo comando judicial, vai ser extinto o crédito tributário em relação àquele que foi o alienante. Por sua ventura, desde que previsto no prazo, dentro do prazo decadencial, a autoridade competente para fazer um lançamento tributário vai ter que lançar em relação a outro sujeito. Então, isso tem interesse no Estado. O Estado vai ser afetado por essa decisão judicial. E do mesmo modo o DETRAN. Por quê? Porque o registro, todo carro tem que ter um registro. Há um comando legislativo nesse sentido. E cada vez que há uma aquisição de propriedade, tem que haver emissão de um novo certificado de registro de veículo. E quem pode emitir esse novo certificado de registro de veículo? O DETRAN. Então, nós temos que ter no polo passivo o DETRAN e também o Estado. Essas e outras questões aqui que são decorrências dessa alteração legislativa, dessa criação, e que fazem parte, inclusive, dos debates atuais. Eu tive a oportunidade de falar agora cedo com a doutora Roxane, essa criação da autarquia está gerando debates que ocorreram, por exemplo, acho que no Rio Grande do Sul, na década de 90. Isso, eu acho que por isso que é importante, doutor Carlos, a gente ver até o que a doutora Roxane, que a doutora Roxane já está mexendo lá na cadeira, para a gente ver o que ela tem quanto a isso. Por que acontece, tá? Para nós aqui é novidade, realmente, o DETRAN Santa Catarina virar autarquia. Agora, para eles, isso é muito antigo. Eles já trabalham com o DETRAN Rio Grande do Sul como autarquia e outros estados também há muito tempo. Eu, pessoalmente, ali com relação a gente vai ter que discutir muito nos nossos processos aí com relação a DETRAN e Estado, que olha o que aconteceu comigo recentemente, tá? Um processo de suspensão do direito de dirigir, tá? Onde a mácula estava na notificação dentro do processo, então ela era do DETRAN mesmo, ela era advinda do DETRAN, porque ela era dentro do rito do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, ok? Não tinha problema com infração nem nada. As infrações eram 4, uma da PRF, uma do DENIT, uma de uma prefeitura e outra de outra prefeitura. E o que a juíza fez? Colocou o Estado de Santa Catarina junto, porque era relativo à infração. Nenhuma infração era, né, nem do CIE, né, nem com convênio com o DETRAN, que a gente sabe que tem aqui também, né? Então, a bagunça tá... E eles não estão entendendo tanto o que é que vai acontecer ali, por garantia, estão botando o Estado de Santa Catarina em tudo, que talvez não seja a intenção da lei. Mas deixa eu abrir para a doutora Roxane aqui. Doutora, é o seguinte, a gente aqui em Santa Catarina, a reorganização é muito recente, né? Se a gente considerar os outros estados, aqui a gente vai ver que Santa Catarina está engatinhando ainda na jurisprudência, em decisões judiciais. A gente sabe que tem teses aí, tem coisas que já foram levadas para o STJ, temos súmulas no Rio Grande do Sul, então temos decisões já bem consolidadas no judiciário. No entanto, em Santa Catarina a gente não sabe o que vai acontecer ainda, então a gente está começando aqui a pleitear essas teses aí que já estão rodadas já nos outros estados. Mas com relação, doutora Roxane, sobre a questão de autarquia, o que você tem para nos falar aí em relação a isso no Rio Grande do Sul, para de repente a gente também contrapor aqui o doutor Carlos para começar essa discussão que vai ser boa? Bom, primeiro quero agradecer o convite, né, do doutor Ilso, dizer que é sempre um prazer estar contigo aqui, Daniela, na mediação. Conversamos, né, pela manhã, o doutor Carlos René
ele estava até meio aflito, assim, como que eu vou entrar no meio de um monte de advogado, né, que estão geralmente na outra parte? E aí eu disse para ele, não fique preocupado, doutor, porque estamos aqui todos colaborando, né, e não estamos necessariamente lados opostos. Eu preciso pedir desculpas, porque minha memória ela é boa, mas com o tempo a gente vai, né, vai se degradando. E como vocês bem pontuaram, essa questão que envolve a autarquia, né, no Rio Grande do Sul, ela vem lá de 1997 e temos aqui uma pessoa, né, que participou ativamente nesse processo, né, doutor Wilson? Ele esteve presente em toda essa constituição do Detran do Rio Grande do Sul. Aliás, né, Santa Catarina, pelas suas belezas naturais, acaba levando os nossos expoentes aqui do Rio Grande do Sul, né, e está todo mundo aí. Daqui a pouco eu vou também, né, já estou pensando. A doutora Mestre também vai fugir lá de São Paulo, vai aproveitar as praias de Santa Catarina. O colega doutor procurador também não é catarinense. A gente não, né? Mas tem, tá? Tem. Mas, enfim. E o que eu posso dizer a respeito disso? Eu estava escutando assim, atentamente aqui o doutor René, e penso que aquele sentimento que a gente tem na faculdade, né, quando nos ensinam tudo que está no livrinho, que chega no Poder Judiciário e aí a gente rasga o livrinho, porque depende do que o juiz vai decidir. Ele estava falando ali sobre essa coisa de ter... coloca no polo passivo o Estado, coloca no polo passivo o Detran, aí às vezes tem a questão de necessidade de litisconsórcio necessário no polo ativo também, ou facultativo, né? Ou seja, são todas essas questões que, em tese, a gente aprende muito bonitinho na faculdade, mas que na prática, né, a teoria é completamente diferente. E eu, escutando ele, fiquei pensando num exemplo muito fácil, e que independe de ter hoje se criado uma autarquia, né, um Detran em Santa Catarina. É a questão que envolve autuações, por exemplo, que geram suspensão de dirigir no âmbito das rodovias federais. Essa discussão de quem tem que estar no polo passivo, ela não é pacificada nem no âmbito da Justiça Federal. Porque aqui, vamos lá, né, o que acontece? Vamos pensar, o PRF autuou lá o fulano por dirigir sob influência de álcool. Aí toda a tramitação, né, se dava a multa é aplicada pela PRF. Aí depois disso a PRF comunicava, né, lá no Renainf, que a confirmação da penalidade e o Detran de registro, né, vamos pensar que o Detran de registro daquele cidadão quando confirma a penalidade é o Detran de Santa Catarina, então o Detran de Santa Catarina instaurava o processo. Aí a gente pergunta, aonde que a gente vai entrar com essa ação? Aí a primeira, como assim, vamos eliminar os questionamentos. Você vai atacar o quê? O auto de infração ou o processo de suspensão? Primeira pergunta. Se você vai atacar o auto de infração, então o seu foro competente vai ser a Justiça Federal. Mas esse auto de infração, se anulado, vai repercutir no processo de suspensão. É verdade. Aí o que eu tenho que fazer? Eu vou colocar o Detran no polo passivo junto com a União, né? Porque PRF não tem personalidade jurídica, então quem responde é a União. E aí vem as decisões da Justiça Federal. Um juiz manda colocar, outro juiz manda não colocar, e assim, né, o negócio vai virando uma salada e não há um consenso. Acho que hoje em dia, não estão mais mandando colocar o Detran no polo passivo, mesmo quando houver reflexos, né, daquele auto de infração no processo de suspensão. E por que eles não colocam? Talvez por todo o custo que isso dê para a máquina pública, né? Por exemplo, o Detran ele vai ter que ter uma estrutura e a própria Procuradoria-Geral do Estado vai ter que ter uma estrutura que vai atuar junto à Justiça Federal, né? Por quê? Porque a competência se desloca, então, para a federal. E lá, hoje não se exige, na maioria dos processos não tem se exigido a presença do Detran. Por quê? Porque basta um comando no Renainf, né? Ou seja, se eu anular o auto de infração na Justiça Federal, eu determino um comando no Renainf e isso aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, repercute automaticamente no processo de suspensão. Aliás, se não me falha a memória, na resolução 723 tem alguma coisa nesse sentido, que tem que colocar essa informação no Renainf, que isso irá repercutir aí no processo de suspensão ou cassação. Então, assim, hoje, pelo menos o entendimento atual, e que o entendimento atual não era, né,
há, sei lá, 1, 2 anos atrás. Antes, os juízes mandavam inserir o DETRAN sempre no polo passivo. Hoje não se precisa colocar, ainda que haja repercussões no processo de suspensão. E aí vai o doutor Carlos, com seu raciocínio perfeito, né, teórico perfeito, diz, eu tenho que botar os dois. Se eu tenho um auto de infração que vai se atingir, né, foi isso, né, doutor Carlos, que o doutor falou, se vai atingir o processo de suspensão, eu preciso colocar o DETRAN também. É o Estado de Santa Catarina que fez a autuação naquela época e agora o DETRAN que vai instaurar o processo. Acho que é alguma coisa assim, né, que ele quis pontuar. E aí eu diria o seguinte, vai depender muito dos advogados e dos juízes, né, explicar isso para ver a real necessidade. Qual é o raciocínio que eu faço quando eu preciso resolver uma situação dessa natureza? Primeiro, qual é o objeto da ação? Né, o que eu vou atacar? É o auto de infração? É o processo de suspensão? Né? Quem é que tem que responder? Aonde que está lá na lei, né, o responsável? Quem é o responsável pelo processo de suspensão? É o DETRAN? Quem é o responsável pelo auto de infração? É o município. É o órgão rodoviário. É a PRF. Eu tenho que saber quem que vai responder, quem é que tinha que fazer aquilo e não fez. Ou quem é que cometeu o erro, quem é que gerou a nulidade. Eu tenho que ver quem é essa pessoa, para que aí, a partir do momento que eu determino qual é o objeto da minha ação, eu vou saber quem é o réu. Bom, mas aí quais são as repercussões? Vamos pensar assim, ó, se eu vou atacar estritamente o processo do auto de infração, como é que eu vou fazer o DETRAN cumprir aquela ordem? Né? Se for só um cumprimento de uma ordem, tipo assim, olha, o juiz determinou abaixo desse auto de infração, eu mando um ofício para o DETRAN, não preciso que o DETRAN se defenda. Vamos pensar assim, ó, eu trago o DETRAN então para o processo, para se defender do processo de suspensão. Se na minha inicial eu não escrevo uma linha dizendo que o processo de suspensão tem problema, eu só estou dizendo que se eu anular o auto de infração, a suspensão vai cair, o que vai ser a matéria de contestação do DETRAN? Não tem. Então, por isso que eu concordo com o fato de que eu não preciso colocar o DETRAN se ele somente for aquela pessoa que instaurou o processo. Se há falha, se não há nulidade, em que esse processo é um processo acessório, né, é um desdobramento. Vamos fazer uma analogia aqui com inscrição em SPC e Serasa. Né? A lojinha ali do Joaquim me colocou no SPC e no Serasa. A minha relação, né, o meu processo é contra a lojinha do Joaquim. Mas eu tenho reflexos no SPC e Serasa. Então, o juiz vai lá e me pede um ofício para o SPC e Serasa me tirar o meu nome do registro que está lá. Então, isso se resolveria com um simples ofício. Né? Deu uma decisão atacando o auto de infração, eu poderia resolver em relação ao processo de suspensão. Agora, se na minha ação eu tiver como objeto essas duas coisas, ou seja, eu vou atacar o auto de infração e vou atacar alguma questão do processo de suspensão, que aí eu vou ver quem é que tinha que fazer o processo de suspensão, aí eu tenho que colocar os dois. E aí onde que vem os grandes problemas, né? Quando eu tiver só que discutir o que está acontecendo hoje em Santa Catarina, né? Em colocar o DETRAN de Santa Catarina, o Estado de Santa Catarina, o órgão rodoviário de Santa Catarina, está tudo perfeito. O problema vai ser quando passar essa vacatio legis e o processo for único, né? E em algumas situações ainda eu tiver o DETRAN de um estado instaurando um processo e uma multa de um outro estado, aí o negócio complica, porque como é que eu vou discutir tudo, né? Questões do auto de infração, questões do processo, pensando no único processo, se eu tenho aí o princípio da aderência, se não me engano, que é o quê? O juiz de Santa Catarina não tem força, não tem braço para chegar até São Paulo, por exemplo. Né? Vamos pensar, o cliente da Roxane foi autuado em São Paulo, né, pelo DER de São Paulo. Aí, aquela multa tem uma nulidade, mas a carteira de habilitação do cliente da Roxane está aqui no Rio Grande do Sul. E aí, o que a gente vai fazer? Eu quero dizer que teve um problema de notificação. Eu não tenho como alegar essas questões do auto de infração aqui no Rio Grande do Sul. Por mais que aqui seja o domicílio dele, por mais que o réu, né, seja o DETRAN, eu tenho que entrar com ação em São Paulo. E isso, né, acaba muitas vezes até dificultando. Então, assim, rapidamente fazendo uma crítica sobre a alteração do processo único. O processo único é super importante porque a gente precisa ter celeridade na punição. Só que ao invés de passar a competência para os órgãos municipais,
A verdade é que a gente tinha que trazer essa competência para os órgãos estaduais, que já têm experiência em instauração dos processos, que poderiam fazer a aplicação da penalidade de multa e do processo de pensão no mesmo processo no âmbito do Estado, né? E tudo ficaria tudo mais fácil para o cidadão. Agora, o que eu acho que aconteceu? Aconteceu um lobby muito grande, porque esses órgãos, né, não querem abrir mão de receita de multa graúda, como é, por exemplo, a infração lá do 65, do 65A e assim por diante. Então, eu tenho uma esperança pequena, confesso, que ao fim dessa vacatio legis, lá em relação à data de 1º de janeiro de 2024, que venha uma alteração legislativa, não prorrogando mais um pouco, entendeu? Mas sim trazendo essa competência, então, para os órgãos estaduais. Essa seria uma proposta razoável. Mas não sei se eu consegui explicar, Daniela, essa questão. Conseguiu, essa discussão de mas ela vai competência, longe. Ela vai muito longe. E essas discussões que vocês vão ter, elas são extremamente importantes de estar acompanhada de profissionais como vocês, sabe? Como especialistas. Como aqui o doutor Carlos, que ainda que tenha caído de paraquedas na matéria de trânsito, né, já vejo que está super por dentro, né, do assunto. E isso vai enriquecer, né, as decisões judiciais, e é um trabalho de formiguinha. Pensem assim, chegaram no mato, estão com o facão e está na hora de fazer a clareira. Então, mas aproveitando o ensejo aí do que tu falou, doutora Roxane, só mais uma pergunta antes de eu passar ali para o doutor Carlos. A gente tá se espelhando muito no Rio Grande do Sul para poder chegar no nível aí de vocês, porque eu já falei que o judiciário de vocês aí já tem muita decisão, vocês têm até súmula na turma, né? Mas assim, ó, olha o que a doutora Roxane é, vice-presidente da Abatran, aí a gente chega lá na Abatran, quase todo mundo é do Rio Grande do Sul, um pouquinho paulista, mas a maioria é lá, né? A doutora é membro da Comissão de Defesa de Prerrogativas da OAB, coordenadora do Grupo de Estudos de Direito de Trânsito. Não temos isso aqui na OAB, precisamos disso também, Grupo de Estudos de Direito de Trânsito. Aí a doutora é integrante do Núcleo Interdisciplinar de Trânsito da URGS, integrante do Núcleo de Esforço Legal do Observatório Nacional de Segurança Viária. Quer dizer, vocês estão muito à frente da gente ali, aí a gente precisa dessas aulas de vocês ali. Mas o que eu queria te perguntar, Roxane, como é que é a estrutura lá no Rio Grande do Sul? Vocês, aqui a gente tem que, obrigatoriamente agora, entrar com ações sem valor econômico para o Juizado Especial da Fazenda Pública, né? A gente tem a limitação de agravo, porque eles entendem que a gente não pode entrar com agravo no juizado, né? Só a administração pública poderia entrar com agravo, então a gente tem mais essa limitação. Então eu queria saber contigo, assim, a gente também ouviu falar que agora vai ter uma turma especializada sobre direito de trânsito no RS, e eu conversando extrajudicialmente aqui com a assessora da juíza, ela me falou, por que vocês não pedem uma vara especializada? Eu acho que ela não está aguentando a matéria de direito de trânsito lá. Ela falou, uma vara especializada em direito de trânsito para esses casos de vocês. Por que aconteceu? Como o Detran se reestruturou, o reflexo foi enorme aqui, e não tem preparação, não tem nada. Então, a gente não tem jurisprudência, não tem estrutura, o judiciário, e nós estamos aí pedindo tutela de urgência, e eles estão negando com despachos idênticos aqui. Então, isso prejudica muito aqui os nossos clientes, porque a gente está com os clientes, a maioria aí, com suspensão do direito de dirigir. Então, o que eu queria saber de vocês é como é que vocês chegaram nisso aí? Como é que foi tudo isso? Que estrutura tem a justiça para atender vocês ali, para que a gente consiga chegar pelo menos perto, para que o doutor Carlos René tenha noção do que é o direito de trânsito no Rio Grande do Sul. E agora ele vai ouvir pela primeira vez como é que é, porque eu já estou ouvindo já há mais de 5 anos. Então, Daniela, na verdade, eu acho que a súmula 312, posso estar muito enganada, que foi a questão da defesa prévia, desculpa, ela nasce de processos vindos aqui do Rio Grande do Sul, né? Em decisões inovadoras, reconhecendo essa necessidade, né, de contraditório para a defesa, justamente numa fase que pela interpretação mais estreita da administração na época, não se existia. Então, eram 2 notificações, a pessoa era autuada e já era imposta a penalidade. A dupla notificação, lembro. E aí, quando a gente fala, por exemplo, de estrutura do judiciário, assim, do que eu lembro, nós tínhamos varas da Fazenda, né, existem várias varas da Fazenda, mas por regimento interno, o Tribunal de Justiça daqui já designava 1, 2 ou 3
específicas para as questões de trânsito. Não só para isso, tá? Isso lá em 2004, 2003, 2005, né, que foi quando mudou o procedimento aqui no Rio Grande do Sul. Mas antes disso era mais ou menos isso. E no tribunal da mesma maneira. No tribunal nós tínhamos, acho que 4 turmas, eram 5 turmas de direito público e 2 basicamente as que recebiam. E aí tinha a história do com quem caía, né? Se caía com um, tu ganhava a defesa prévia, se caía com a outra, perdia a defesa prévia. Com o passar do tempo, o Estado do Rio Grande do Sul entendeu, né, e tudo isso são decisões administrativas do Poder Judiciário, que sim, eu entendo que podem vir a ser pleiteadas pela própria Comissão de Trânsito. Eu acho que a OAB tem total legitimidade de fazer essa proposição. Tá? Se instituiu uma vara, né, que só trataria de trânsito. Na época, né, basicamente teria assim, poucas... A grande maioria dos processos seriam trânsito e, obviamente, se tivesse, né, espaço, iriam se colocar outras matérias de direito público também. Essa era uma vara, inclusive, que ficava num foro regional, nem ficava aqui, e depois veio para cá. E, casualmente, hoje é o mesmo juiz, né, esse juiz deve estar há uns 11 anos, mais ou menos, nessa vara específica. E olha que coisa positiva e negativa, né? Porque, assim, quando tu tem a especialização, depende para que lado tu está defendendo. Se estiver defendendo o Estado e o juiz está dando decisão favorável ao Estado, tá ótimo, entendeu? Tu não precisa recorrer. Agora, se for o contrário, se tu não consegue convencer aquele juiz, não tem debate, não tem probabilidade de enriquecer a discussão. Né? Mas também tem o lado positivo disso. O quê? Celeridade. Né? Ter uma justiça tardia, muitas vezes, não interessa qual é o resultado, ela vai ser ruim para o cidadão. Então, a especialização traz celeridade. E isso foi uma das experiências aqui do Rio Grande do Sul. Recentemente, nós temos hoje, no Juizado Especial da Fazenda Pública, um juiz que trata só de trânsito. Ele só recebe trânsito, em primeiro grau. Então, pensa, eu distribuo uma ação, às vezes em 48 horas eu já tenho o despacho da liminar, às vezes favorável, às vezes, né, negando. E aí eu vou lá, através do EPROC, hoje processo judicial, já recorro e, a partir desde o dia 5/9, nós estamos também com uma turma provisória especializada em trânsito. E aí, da onde que veio, né? Eu estava conversando com as 3 componentes, falta uma que eu não conversei ainda, estou fazendo essa peregrinação, né? Mas uma delas me contou um pouquinho da origem. Parece-me que foi as 3 turmas que nós tínhamos aqui da Fazenda Pública, que pegavam várias questões e que odiavam a matéria de trânsito. Os assessores odiavam, os relatores odiavam, todo mundo odiava, porque é muito detalhe, é muita coisa, são quase 1000 resoluções, gente. Né? Mais portaria, mais resolução do CETRANS, mais decreto, mais... Não tem como, entendeu? É impossível. Aí tu tem que tratar questões de saúde, né? Medicamento, e aí o servidor público. Tem um monte de matéria lá dentro, né? Que demanda, ou seja, que demanda estudo. E essa questão do trânsito também demanda estudo. E aí o que se fez? Se reuniu essas 3 turmas, foram até a presidência e disseram, a gente precisa, né, de mais gente e vamos dividir as causas, né, as matérias, por turmas para que a gente possa especializar. Tudo isso tem prós e contras. Qual é o lado positivo? Nós vamos ter 3 pessoas que vão se debruçar só sobre esse assunto. Né? E aí, torcer para conseguir convencer da tese que a gente está pleiteando. Qual é o lado ruim? O lado ruim é que isso engessa, o juizado especial já é engessado do ponto de vista recursal, mas isso vai engessar também, né, Daniela, a questão da possibilidade de um incidente de uniformização de jurisprudência, por exemplo. Eu não vou ter decisões divergentes, né? E aí, para eu fugir do juizado especial, eu preciso o quê? Eu preciso entrar com o mandado de segurança, que aí eu vai seguir na justiça comum. Então, a única forma de eu fugir da competência absoluta do juizado é eu impetrar um mandado de segurança, que não é sempre que cabe. Tem prazo decadencial, né? Tem que ver qual é o ato que eu vou impugnar para contar os 120 dias. Eu não posso esperar o fim do processo de suspensão, por exemplo, para entrar com o mandado de segurança do auto de infração. Eu tenho que terminar o auto de infração, eu tenho que contar os 120 dias, caso contrário, decaiu. Né? Então, são todas questões que a gente precisa, sim, avaliar. Tem prós e tem contras. Eu sou da opinião o seguinte, prefiro, né, uma justiça célere do que uma justiça tardia.
Esses tempos estavam me contando que tem um estado aqui que tu distribui uma ação, acho que na Bahia, teve um colega aqui, o Dr. Márcio Dias, se não me engano, que ele está tendo umas experiências em outros estados, e ele disse o seguinte, que na Bahia, acho que foi na Bahia, né, doutor Wilson, que ele comentou, que para conseguir uma liminar, mais de 30 dias. Né? E aí, como é que funciona? E se a pessoa, vamos imaginar, precisa de uma internação do fulano, né? Fulano precisa de uma internação compulsória, senão ele vai morrer. O que adianta chegar à internação daqui a 30 dias? Né? Eu não posso ter uma justiça que me dá uma liminar, que é uma questão urgente, com uma demora de tempo tão grande. Então, por todas essas razões, eu te diria assim, hoje eu não sei como é que vai ser o posicionamento dessas juízes, eu tive uma decisão só agora, que não foi favorável, mas eu ainda sou da opinião seguinte, nosso trabalho é um trabalho de formiguinha. Né? Não pensem que a súmula 312 veio de mão beijada. Não, ela veio através de muitas ações, muita demanda, muito despacho, muitos, né, embargos auriculares, muitos memoriais, muita sustentação oral, ou seja, o nosso trabalho é auxiliar o juiz. E pensem que o juiz, em alguns casos, por exemplo, nesses casos da turma provisória, eu tenho 3 juízes que não têm experiência em trânsito. Nunca pegaram essa matéria, estão estudando essa matéria agora. E vocês acham o que elas estão fazendo? Elas vão julgar conforme a jurisprudência. Então, se a gente quer mudar a jurisprudência, a gente vai precisar demonstrar que aquelas decisões estão inadequadas. Então, assim, quando eu tenho um juiz que tem que julgar várias matérias diferentes, a tendência é que ele não saiba nada muito bem. Ele sabe de tudo e também não sabe nada. Né? Que nem o advogado generalista. Ele não tem especialidade em nada. Então, cabe a nós, com toda a empatia, com toda a cordialidade, né? Ir lá, despachar, conversar, apontar o caminho correto, estando a gente em qualquer dos lados, seja defendendo o Estado, né, como está aqui o doutor Carlos, seja nós, advogados especialistas, que estamos defendendo o cidadão. Então, espero que tenha respondido aí, tá, Daniela? Respondeu sim. Eu quero mostrar para vocês uma tela aqui que eu tenho da... A gente recebeu uma informação aqui, vocês estão vendo a minha tela? Tá vendo, doutor Wilson? Sim, sim. Tá. A gente recebeu uma informação aqui, né, do Detran de Santa Catarina sobre a quantidade de ações, porque a gente sabe que o negócio se reestruturou bastante aqui, e aí o aumento de ações judiciais ela foi gritante aqui. Quantidade de ações recebidas em 2020, 21 e 22. 2020, 2.106. 2021, 2.460. 2022, 2.642. Então, a gente vê que vai estar crescendo a cada ano ali, né? Quantidade de deferimentos de tutela de urgência. Na contramão das entradas de ação, ela está cada vez caindo mais. 286 em 2020, 231 em 2021 e em 2022, 105. Número de processos em andamento atualmente, total 11.010. Aí perguntamos também uma média de tempo entre a intimação da tutela de urgência e o cumprimento, mas não obtivemos essa informação aqui pelo Detran. Aí o que eu queria perguntar para o Dr. Carlos René, como a gente teve essa estruturação gigantesca interna lá do Detran, obviamente que isso refletiu no judiciário. E provavelmente também refletiu aí na Procuradoria. Como é que é, doutor Carlos, essa estrutura de vocês ali? Você havia falado que só você e mais um colega, vocês ficaram só para o Detran, porque a gente teve informações extra de que teriam 3 procuradores do Estado que seriam designados só para o Detran. E eu queria saber como é que está essa estrutura, se vocês realmente verificaram esse aumento de demanda nos últimos anos, né? Como é que foi esse impacto para vocês e como é que funciona quando tem uma tutela de urgência, porque a gente tem visto muito também nos processos a Procuradoria informar que foi cumprida, mas não ter também a prova, então imagino que deva ter alguma dificuldade, talvez. Imagino também que em função do número de ações judiciais. Então, eu queria ver o que o doutor tem para nos falar, assim, se houve esse reflexo desse aumento de ações, dessa estrutura interna do Detran na Procuradoria, e como é que isso está se dando?
que eu posso te dizer é que em relação a formalmente designado hoje para tratar dos assuntos do DETRAN, inerentes ao DETRAN, independentemente do assunto, são 2 procuradores do Estado. Existe uma portaria que foram designados 2 procuradores do Estado. A estrutura lá do DETRAN, que a gente compartilha, aqui eu tenho essa informação, são os 2 procuradores do Estado, né? 3 servidores no DETRAN, mas esses servidores do DETRAN, eles só tocam questões administrativas do DETRAN, eles não nos auxiliam com relação aos processos judiciais. Um coordenador da Procuradoria, que é o chefe administrativo da Procuradoria lá do DETRAN, e 2 assessores que também trabalham exclusivamente nas questões administrativas do DETRAN, certo? No âmbito da Procuradoria-Geral do Estado, a gente conta com 3 assistentes, certo? São 3 assistentes que nos auxiliam e uma colaboração dos estagiários. Então, é essa a estrutura que a gente tem. Com relação a esses dados, o comparativo, eu cheguei a traçar um comparativo em relação ao ano anterior. E aí, o que acontece? Houve, pelo menos eu também confesso que eu não sou a pessoa ideal para puxar esses dados no sistema da PGE. Eu não tenho, vamos dizer assim, o conhecimento correto. Puxei uns dados, mas o comparativo que eu fiz é de que, em relação ao ano passado, o mesmo período, vamos supor, do início do ano passado até maio, houve um incremento de 2 vezes a demanda no ano anterior, certo? Então, demandas geradas para o procurador do Estado. Seja uma sentença, citação, isso inclui tudo. A resposta de um ofício para a gente protocolar. Então, houve esse incremento, duplicou a quantidade de demandas por procurador do Estado em relação ao ano anterior. Mas confesso que não são dados oficiais, foi uma pesquisa que eu fiz no sistema, também não sei a exatidão dessa pesquisa, tá? É isso que eu busquei, assim, no sistema. Não, a gente entende que é complicado, né, doutor Carlos Renê, porque a gente tentou obter informações no judiciário, tá, para saber a quantidade de ações, também para saber se cresceu, se não cresceu, também não conseguimos uma informação, assim, muito boa, eles não conseguem nos dar, né, mas o que você puder nos trazer ali, para nós é muito importante, porque a gente também aqui, como advogado de direito de trânsito, a gente também está se estruturando, né, para poder atender essa demanda, né, que reprimida aí do DETRAN, que já vinha há anos segurando suspensão do direito de dirigir, e a gente não tinha respostas. Mas assim, ó, refletiu muito, realmente vocês estão vendo um aumento de ações, e outra coisa também, com relação à tutela de urgência, vocês estão vendo muita coisa relacionada à tutela de urgência concedida pelo juizado contra, né, o DETRAN ou contra o Estado de Santa Catarina, enfim? Entendi. Assim, como é o parâmetro que eu tenho para tentar traçar uma linha do tempo? Eu geralmente coloco, para fazer essas pesquisas aqui no sistema de gestão de processo da PGE, o mesmo período que eu trabalhei. Eu comecei a trabalhar em fevereiro, no DETRAN em específico, apesar de a autarquia ter sido criada no finalzinho de 2021, né? E ali, o início do ano já está com a autarquia constituída. E eu fui designado em fevereiro, meados de fevereiro. Então, em relação ao ano anterior, como eu falei, eu notei, comparando os números, e duplicou, certo? Em relação às tutelas provisórias, eu nunca fiz uma pesquisa em específico sobre a quantidade de tutelas que foram deferidas no ano anterior e no mesmo período nesse ano. Eu não cheguei a fazer esse tipo de pesquisa. O que eu posso dizer com relação às tutelas que são deferidas? Todo dia, quando chega a citação com antecipação de tutela deferida, a gente já oficia logo para o DETRAN e fica aguardando o retorno dessa informação para peticionar nos autos. Às vezes vem rapidamente, às vezes não. Eu noto que tem sido adotada uma celeridade, eu percebo isso. Eles têm respondido com celeridade essa documentação. Ocorre que isso reflete também no nosso trabalho em peticionar a juntada desses documentos, o que o cidadão também pode constatar indo consultar o próprio processo eletrônico, porque toda a tramitação administrativa de cumprimento de uma liminar, ela se dá com transparência no sistema de gestão de processos eletrônicos. No SGPL. Isso. Então, o cidadão consegue chegar lá e analisar aquilo, verificar se satisfaz e peticionar em juízo. Eu confesso que
Não, como a gente tem muitas citações para dar conta durante o dia, às vezes não conseguimos protocolar no dia que chega aquela informação de cumprimento da liminar. Mas o que não gera prejuízo, porque o que importa é o cumprimento da liminar e também o cidadão pode ter acesso através do SGPE. Mas, assim, a gente, com a estrutura que a gente tem, tentamos dar o máximo, demonstrar que foi cumprida a tutela antecipada, e dar conta dos prazos processuais que dizem respeito às citações, às sentenças. Com certeza. Não, porque se você visse a nossa realidade aqui, né, doutor? Porque o que acontece quando a gente já tem a liminar deferida, aí a gente avisa o cliente já fica feliz da vida. É uma coisa, ele já quer sair correndo com aquela liminar na mão. Aí ele pergunta, então já posso dirigir? Aí eu já falo, olha, por sua conta e risco, porque eu prefiro que isso esteja comunicado lá no Detran. Você fica acompanhando na sua carteira lá, mas ele imprime a liminar e anda com o carro com a liminar dentro do carro. Ah, mas tudo bem, né? Faz parte. Doutora Roxane, pode falar, doutor, pode falar. São coisas que, assim, com o avanço da tecnologia, eu acho que fica mais fácil. Muitas vezes, o que é que eu percebo? Eu comando o comando para o ofício para cumprir a liminar, né? E eles já respondem dizendo, doutor, o SGPE já foi aberto, cumprimento da liminar, e inclusive dá para poder ele verificar lá, o jurisdicionado, verificar no SGPE e imprimir o próprio cumprimento. Entendeu? Eu acho que às vezes o próprio direcionamento do administrado, numa Ciretran, por exemplo, ele pode obter já aquele documento que comprova o cumprimento da liminar. Isso ajudaria também a desafogar o judiciário, porque mais se uma petição para o juiz analisar se está sendo cumprido ou não, acredito que essa cooperação também pode redundar na diminuição da judicialização. Com certeza, mas é que eles olham naquele aplicativo da SNE, e aí no aplicativo fica constando aquela suspensão lá, eles ficam apavorados, né? Não tem condições. Mas vamos lá. Doutora Roxane, mais uma questão que eu queria ver com você. É o seguinte, aqui em Santa Catarina, a gente sabe, a gente está obrigado a entrar com as ações no Juizado Especial da Fazenda Pública, né? E nós temos a lei ali especial do Juizado para a Fazenda Pública, que ele também permite um agravo, né? Permite recursos de decisões que concedam antecipação de tutela em face da administração pública, né? Aí a leitura que as turmas fazem aqui em Santa Catarina é que não cabe agravo se, por exemplo, foi indeferida essa liminar, não é? Então a gente não consegue, o nosso agravo ele não é conhecido, tá? Eu ainda não fiz a tentativa, muitos colegas nossos já fizeram e não conseguiram, enfim, então a nossa intenção é nos próximos, agora que a gente tiver, a gente conversar com a assessoria das turmas, enfim, para ver o que a gente consegue. Como é que vocês fizeram isso? Como é que foi? Se foi automático? Como é que é? Porque eu sei que o Rio Grande do Sul eu posso agravar, inclusive já fiz isso lá e foi aceito amplamente, julgado lá pela turma, porque a gente pensar juridicamente, a administração pública ter direito de agravar e a gente não ter, tem alguma coisa aí em pé de desigualdade que a gente tem que rever. A explicação ela já foi dada basicamente por ti. O mesmo problema nós tivemos aqui, né? Quando houve a obrigatoriedade da utilização da competência, né, absoluta do juizado especial, no momento em que as liminares eram indeferidas, porque a lei ela fala que é do deferimento, mas ela não é tão explícita assim, tá? Ela tem uma margenzinha ali para discussão. E foi nessa margenzinha de discussão combinada, tá, com julgadores sensíveis àquela situação, porque assim, se eu tenho um julgador que está cumprindo tabela, né, na turma recursal, só esperando para daqui a pouco, né, ser promovido, ser removido, ir para outro lugar, o que ele quer? Ele quer baixar o processo, ele quer computar lá no CNJ, entendeu? Quantos processos ele está julgando. E que bom, entendeu? Que eu posso dar o despacho padrão dizendo assim, não conheço porque não cabe. É muito fácil fazer isso. Mas se a gente consegue, né, através, e aqui eu digo que é um caso de total insistência. Quanto mais se insistir, tá, pode ser que vá continuar batendo, né, na parede e não leve. Mas a insistência com bons argumentos pode, sim, mudar esse cenário. E eu vou um pouco além. Esses dias eu estava discutindo com o doutor Alan Bucco, nosso presidente lá da Abatran, sobre um instrumento. Porque, assim, o incidente de uniformização de jurisprudência não permite que se faça esse tipo de enfim, incidente
quando a matéria for processual. E esse é um caso de matéria processual, né? Somente direito material. E da mesma forma, um incidente de uniformização no âmbito do STJ, né? Que caberia, por exemplo, seria pegar um acordo aqui do Rio Grande do Sul, pega um acordo contrário de Santa Catarina e leva para o STJ. Aí vem um outro instrumento processual muito interessante, pouco usado, e que pode ser, né? E eu estava discutindo isso com o Alan sobre o cabimento. Por que não o IRDR? Vocês sabiam que o IRDR cabe no juizado especial? E aí ele vai Eu ser acho que alguém já comentou. Então, ou seja, essa questão processual poderia ser suscitada, né, através de um IRDR. Agora, tem que ter, né, as duas ações, ou, enfim, tem que ver toda a fundamentação lá que trata no CPC sobre a instauração do IRDR, que pode ser feito, né, pela parte, pode ser feito pelo próprio juiz da causa, pelo relator, por julgar. Ou seja, a ideia é o quê? É trazer essa discussão e a pacificação. Porque, assim, não faz sentido há um ferimento de um direito constitucional, de paridade de armas aqui entre o administrado e a administração. Por que a administração pode recorrer e o administrado não? Né? Já há um engessamento recursal no juizado especial. E aí isso ainda dificulta bastante. Então, eu penso que uma alternativa seria assim. E eu digo que o ditado aquele, água mole em pedra dura, tanto bate até que for. Foi exatamente isso que aconteceu aqui. No início, não conseguimos ganhar essas liminares e, aos poucos, essa jurisprudência foi se modificando, né? E hoje me parece que não tem, até essas novas julgadoras não fazem os seus despachos, né? Já fazem as suas preliminares dizendo que elas entendem que cabe. Tem uns que nem fazem mais isso, entendeu? Que elas já nem explicam mais por que cabe agravo de decisão de indeferimento. Mas a gente fez aqui até na verdade, eu peguei jurisprudências de todo o Brasil, inclusive. Eu acredito que seja só Santa Catarina que ainda não está reconhecendo. Mas, enfim, é um trabalho árduo aí que a gente tem que fazer, só que eu também não quero chegar, por exemplo, no agravo lá e o cara já não conhecer. Vou precisar despachar ali com ele para poder fazer funcionar isso. Mas, doutora Michele, pode falar. Deixa eu só fazer um parênteses, tá? Vocês estão dizendo que estão engatinhando ainda no direito de trânsito, no âmbito judicial. Na verdade, eu acho que, como tudo na vida tem prós e contras, né? Ter um CETRAN tão ativo e tão referência no âmbito, né, nacional fez com que Santa Catarina privilegiasse talvez muito o processo administrativo e pouco levasse essas demandas para o judicial. Talvez na esperança de uma prescrição até, entendeu? Ou de realmente decisões positivas no âmbito administrativo. Eu acho que isso fez com que a jurisprudência, a questão judicial de Santa Catarina ficasse um pouco mais, né, para trás em relação aos demais estados. Outra coisa que eu acho que também demonstra esses dados que vocês trouxeram em relação ao volume de processo é o fato de que o Detran está mais ativo. Há quanto tempo que não se tinham suspensões, né? Eu vi agora essas suspensões aí por pontos de os últimos 5 anos, aí com algumas discussões, né? Agora a gente está vendo cabimento, não cabimento, enfim. Ou seja, se o órgão de trânsito não trabalhar, o advogado não trabalha e, por sua vez, o judiciário não é provocado. Então, é bom que isso esteja acontecendo, antes tarde do que nunca. Por quê? Para que se consolide, de uma certa forma, um entendimento, até para que lá na frente se judicialize menos. É o que eu estava conversando com o Dr. Carlos hoje pela manhã. Se nós tivéssemos decisões, um processo administrativo menos de fase de conta, né, porque a lei determina que você tem que oferecer prazo de defesa, só que no final das contas os julgamentos são todos padronizados, né, não se respeita a contraditória para a defesa, enfim, podemos ficar horas aqui discutindo isso, talvez até já foi discutido em outros painéis. Se nós tivéssemos um processo que resolvesse as coisas no âmbito administrativo, nós não teríamos tantas ações judiciais. A gente não pode esquecer que, ainda que seja o nosso trabalho ingressar com ações judiciais, né, a gente está pagando essa conta. Eu, antes de ser advogada, sou cidadã, eu estou pagando o trabalho, o salário do Dr. Carlos, entendeu? E de todos os colegas dele para fazer uma defesa do Detran, que o Detran sabe que não deveria, porque ele está perdendo no judiciário.
está perdendo, segue perdendo, segue perdendo. E ele continua fazendo errado. E ao fazer errado, eu estou provocando uma judicialização totalmente desnecessária, onerosa, né? E que ainda fomenta um comércio paralelo, entende? Então, se a gente começa a pensar como cidadão, menos como profissional, né? Mais como alguém que tem que estar numa engrenagem azeitada, eu acho que isso poderia começar já no âmbito administrativo, sem esse faz de conta aí do processo administrativo. Se o Rio Grande do Sul tem essa jurisprudência, é porque aqui o processo administrativo é péssimo, né? Ele viola todos os tipos de direitos possíveis do cidadão, né? Até quando ele ganha, ele não sabe por que ele ganha, né? Agora, acabei de receber uma cópia de um processo que eu tive que pedir 3 vezes, eu disse, eu quero a cópia da decisão que mandou baixar o processo de suspensão. Aí eles me mandaram no e-mail, que a gente reviu os processos aqui, aí a gente utilizou lá o direito da autotutela e a gente baixou. O cliente não foi avisado, ninguém não recebeu notificação, o processo não tem um despacho mandando baixar o auto de infração, e aí eu digo que as nossas, né, façanhas sirvam de modelo a toda a terra. Não, essa não deve servir de modelo a toda a terra, não. Né? Não, é complicado. Não sabe, esse é o nosso hino aqui, né? Ontem a gente teve uma pessoa da Jari de Palhoça, aqui, que é na Grande Florianópolis, e ela nos trouxe que 90% dos processos são indeferidos na Jari. E sendo que quase metade dos deferimentos são por decadência. Quer dizer, é a única coisa que eles julgam ali. Aí acaba realmente refletindo no judiciário, sim. E aí eu aproveito até para fazer mais uma pergunta para o doutor Carlos, que é o seguinte, eu tive uma discussão esses tempos com um colega que era o seguinte, a gente sabe que o Estado tem uma questão de recorrer obrigatoriamente, né? Tem aquela questão até que tem recursos de ofício, que se o procurador, de repente, não recorre, de ofício ele sobe. Eu não sei tanto sobre isso, queria ver se o doutor Carlos podia conversar conosco sobre e também nos avisar, assim, nos orientar como e nos explicar como é que funciona internamente. Quando é que vocês são obrigados a recorrer? Né? Se tem uma questão, se é só quando é relativo ao erário, né, do Estado, para vocês serem obrigados a recorrer. E aí, então, tipo, no âmbito da suspensão do direito de dirigir, vocês não precisariam, em tese, recorrer porque não tem prejuízo, né, em função de valores ali junto ao Tribunal de Contas, ou responder alguma coisa. Como é que funciona isso, doutor Carlos René? Em relação à questão do recurso de ofício, a conhecida remessa necessária, né, dependendo do valor que foi fixado, a título de condenação dos entes administrativos, sobe independentemente do recurso, que acontece também na decisão inicial de mandado de segurança. Então, o que é que acontece? Não existe, vamos dizer assim, uma obrigatoriedade existe o que a gente chama de manifestação obrigatória. Tá? Se existe uma decisão judicial desfavorável ao Estado, independentemente de ela ter um conteúdo econômico subjacente, existe a necessidade de o procurador se manifestar sobre aquela decisão. E aí o procurador pode, averiguando os fundamentos da decisão judicial, depende do núcleo em que ele está lotado, ele pode chegar à conclusão de que, só pesando a necessidade do recurso ou os fundamentos da decisão, efetuais efeitos sucumbenciais, ele pode só pesar a necessidade de recorrer ou não. E isso gera, por exemplo, com um pedido de dispensa de recurso. A gente tem essa prerrogativa de chegar para a chefia, olha, esse processo, eventual aviamento de uma resignação, ela não vai prosperar. Não tem fundamento de fato, realmente ocorrer um equívoco da administração. A gente pode chegar e explanar isso para a nossa chefia. E aí, ela dá um aval com essa nossa manifestação e a gente não apresentou recurso. Mas não existe essa adstrição ao conteúdo econômico. Até porque, assim, se pararmos para pensar, toda atividade da administração pública, a função administrativa em si, como a própria doutora Roxane falou, ela implica em custos, né? Existe um preço de mobilização de agentes do Estado para poder conduzir um processo de suspensão, uma notificação. Então, se eu estou naquele processo representando o Estado e, de fato, ali a atuação estatal foi de acordo com a legalidade, já que está distrito a vinculação positiva da administração, eu, como servidor público que faço o Estado presente em juízo, se não vejo motivos para eu deixar de recorrer, eu recorro. Eu vejo assim, olha,
realmente a atuação da administração não sofreu nenhuma mácula. Então, a gente tem que fazer, vamos dizer assim, valer a presunção de legitimidade do ato administrativo. Se a parte não derruiu essa presunção, se eu olhando os autos, aquilo dali não tem um erro, eu recorro se a sentença julgar de maneira procedente o pedido. Mas não existe a priori essa obrigatoriedade de recorrer. E aí, dentro dessa seara, existem questões, por exemplo, como a doutora Roxane falou, que a gente sempre perde. Por exemplo, o que está pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e aqui no Tribunal de Justiça de Santa Catarina é a questão da transferência da pontuação. Isso, com base na portaria 73, né, do Gabinete do Procurador-Geral, a gente tem um instrumento dessa dispensa de recurso e quando um caso idêntico, com a mesma fundamentação jurídica, foi submetido à apreciação da chefia, a gente pode utilizar esse caso idêntico para deixar de recorrer. E nesse caso, em vários outros, a gente utiliza. Esse da transferência de pontuação, todo dia eu utilizo o precedente de dispensa de recurso como para poder deixar de recorrer, porque realmente a gente vai só perder em âmbito da turma recursal e ser condenado em honorários, já que não vai modificar a jurisprudência. Tá? Então, a gente tem esses instrumentos, sim, para tentar diminuir, vamos dizer, a judicialização. A gente também tenta. Doutora Roxane, queria fazer só mais uma perguntinha também. Agora que o doutor ele falou sobre a questão de indicação ali, eu acredito que é a indicação tardia de condutor, né, que não foi feita na parte administrativa e entra ali. O que vocês têm de jurisprudência consolidada? Agora vou te pegar de surpresa. O que tem jurisprudência consolidada aí para a gente só ter uma discussão aí no Rio Grande do Sul? O que a gente tem de súmula também que já tenha sido decidido? Eu lembro que tem súmula com relação a agravo, eu acho. Tem alguma coisa também relacionada a trânsito, que agora não me recordo. E também temos bastante jurisprudência consolidada. Nós temos súmulas relativas àquelas infrações administrativas que não gerariam, por exemplo, um problema na segurança do trânsito, e aí não se poderia tirar uma PPD de alguém por causa de uma infração grave que fosse administrativa. Apesar de que nós tivemos a lei nova, né? Ela chegou agora, ela inclui algumas infrações como administrativas e não contempla várias que estão na súmula ou na jurisprudência consolidada. Mas eu queria só que você falasse para a gente ir finalizando sobre o que a gente tem de decisões já consolidadas lá no Rio Grande do Sul, porque a gente quer se espelhar em vocês nessa parte do judiciário e depois a gente ensina para vocês como é que era o do CETRAN, Santa Catarina. Boa. E vamos rezar para o CETRAN continuar assim, né? Porque você sabe que mudou todo ele. Sim, agora são sim. outras pessoas, inclusive a presidente do DETRAN, também agora é conselheira no CETRAN. Então, a gente tem todo um entendimento novo aí que a gente vai ver. Né? Lembrando que ela não pode julgar processo em que ela é autoridade de trânsito, né? Ela só vai poder julgar em outras situações. Então, nada de processo, suspensão, cassação, essa coisa tudo que... Né? Eu acredito que só o município ela vai acabar podendo pegar ali, porque ela está em todas as decisões onde tem convênio, né, entre o Estado e o DETRAN. Bom, só pegando o gancho do que o doutor Carlos falou sobre a questão da indicação de condutor em juízo, né? Aqui também há essa dispensa, né? A gente nota que as ações elas acabam finalizando em primeiro grau, né? O DETRAN não recorre. E eu entendo que nesses casos é uma pena que não há sucumbência, porque se tivesse, talvez iria se começar a pensar na possibilidade de abrir um espaço, de fazer essa indicação de condutor na via administrativa mesmo que tardiamente. Né? Existe um instrumento, se não me engano, é o artigo 50 da 9784, que fala: os atos administrativos deverão ser motivados com a indicação dos fatos e fundamentos, e aí o inciso 7º. Deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de parecer, laudo, proposta ou relatórios oficiais. Ou seja, em tese, nós teríamos um instrumento que permitiria fazer essa indicação fora do prazo, desde que fazesse a comprovação. Mas aí isso aí acaba virando uma judicialização, incha o Poder Judiciário, que vira o balcão do DETRAN, né? E aí os juízes ficam pé da vida, porque eles estão lá fazendo transferência de ponto, coisa que era para fazer ali aqui a gente chama de tudo fácil, poupar tempo, sabe-se lá eu, entendeu? A gente está fazendo no judiciário. Então, eu entendo que isso aí é um desserviço que poderia ser melhorado. Aqui, essas súmulas às quais tu te refere são fruto justamente das divergências, né?
de entendimentos divergentes que geraram incidentes de uniformização e que, por sua vez, aí, quando faz a reunião das turmas, né, que julgam esses processos, se vê qual foi o resultado de maioria e, a partir dali, se aplica a súmula, né, a disposição que vai ter força vinculante para os demais. Aliás, essa força vinculante, isso aí houve uma alteração no regimento interno, porque, por exemplo, nós temos um caso aqui que é as multas presumidas. Vocês não têm multa presumida. O que acontece aqui? Quando o cidadão que está com a carteira bloqueada, por exemplo, por algum motivo, tá? Vamos pensar, está com a carteira suspensa, ele excede a velocidade em algum lugar, ele recebe uma multa presumindo, e ele não indica condutor. O que o Detran faz? Ele faz um cruzamento de dados, ele vê que aquele proprietário estava com a carteira bloqueada, presume que era ele que estava dirigindo, porque ele não indicou o condutor, e aplica uma penalidade de R$ 880, com base na resolução 619, que é dirigir com a carteira suspensa, que por sua vez vai gerar uma cassação. São Paulo, eu sei que é diferente. São Paulo, quando acontece isso, não é expedida essa multa por dirigir com a carteira suspensa, é feito automaticamente a cassação, né? Ou seja, São Paulo ainda, nesse lado, foi meio burro, porque ele perdeu a arrecadação. O Rio Grande do Sul está ganhando uma fortuna, porque imagina, cada situação, cada não indicação de condutor gera R$ 880, né? Melhor que multa de PJ, né, por não indicação de condutor. Mas, enfim, esse caso específico foi um incidente de uniformização que foi apertadíssimo. Foi 7-6, se não me engano, ou 6-5. Foi um voto só de diferença. E como não houve uma maioria, na época o regimento interno não impunha que tivesse essa força vinculante do precedente. Então, já no segundo incidente de uniformização, que foi o caso do 65A, aqui no Rio Grande do Sul, né, que também se entendeu que era válida as autuações por recusa, antes do STF dizer isso, aí nesse momento já tinha feito a alteração do regimento e também foi um placar super apertado, sei lá, acho que foi 2 votos só de diferença, e esse aí tinha essa força vinculante das decisões das turmas. Se não me engano, eu não tenho todas elas de cabeça, até porque tu pegou de surpresa a pergunta, tá? Mas assim, o Detran, por exemplo, continua incluindo em processos de suspensão infrações como, por exemplo, deixar de transferir em 30 dias, e isso já está pacificado aqui no Rio Grande do Sul, e, se não me engano, também no STJ, de que esse tipo de infração não deve compor, né, a pontuação para instauração de processo. Recentemente, tá? Aqui, outra coisa que acontecia no Detran, havia, apesar da resolução 723 dizer que quando o cidadão encerrava o período de suspensão, sei lá, tinha um mês de suspensão, aí a suspensão terminou no dia 1º de janeiro de 2022. No dia 5 de janeiro de 2022, ele é autuado, enfim, é parado, abordado, e viram que ele ainda não tinha feito o curso de reciclagem, mas ele já tinha terminado o período da suspensão. O que diz a 723? Que eu irei recolher a CNH dele, se ele não tiver, ou se não, eu vou autuá-lo por não ter, não estar portando o documento. Nada de autuação por dirigir carteira suspensa, tá? Isso é o que determina a resolução. Isso, inclusive, tem portarias do Denatran, antigo Denatran, Senatran, orientando nesse sentido. O Detran daqui continuava autuando por dirigir com a carteira suspensa. Aliás, PRF também tem orientação da PRF para não autuar nesses casos, tá? Então, isso, em princípio, já está bem pacificado. Se não está em Santa Catarina, está na hora de buscar esses instrumentos e fazer essa pacificação. E aí, aqui, isso gerava, né, sempre demandas judiciais, justamente por quê? Porque, passado o período da penalidade, da suspensão, se for autuado depois daquilo, é uma mera irregularidade não ter o curso de reciclagem. E, recentemente, o Detran começou, então, a rever automaticamente os seus processos, né? Baixar os processos de cassação que foram decorrente disso. Mas eu não sei por que eles esqueceram de baixar as multas. Por que será? Né? A multa também é indevida. Essa aí eles estão deixando que a gente judicialize, né? Ou seja, para que nós vamos devolver dinheiro, né, de graça? Dá um biscoitinho lá para a pessoa, ela não vai ter a suspensão, né, a cassação do direito de dirigir, e aí o resto depois ela que brigue na justiça. Então, são coisas, tá, que apesar do órgão, aos poucos, né, ir
por conta dessas súmulas, fazendo as devidas adequações dos seus procedimentos. Tem outras que quando levadas no judiciário, acabam se consolidando. Essa que tu pontuou é uma delas. Multas administrativas não devem compor processo de suspensão, né? Questões que envolvem, por exemplo, se negar provisória também. Tudo, basicamente aquilo que está lá decidido pelo STF, STJ, foi reproduzido aqui nas turmas, né? Em algumas situações. São raros os casos de ineditismo, né? Passou já a fase dos bons relatores aqui das turmas recursais, né? Que estavam fazendo história. Estavam mesmo, estão lindas as decisões. Na verdade, atualmente, a história tem sido reescrita de uma forma bem ruim, bem superficial, sem fundamentação. No primeiro despacho que eu tive com uma das relatoras, né, dessa turma provisória, que eu brinquei com ela, disse assim, doutora, uma vez eu ouvi de um desembargador que reclamavam dos votos dele, que eram muito longos, né? Poxa, por que tu escreve tanto? E aí ele dizia assim, que ele escrevia para quem perde, não é para quem ganha. Quem ganha, pouco importa por que ganhou, entendeu? Agora, quem perde quer saber por que perdeu. E é para isso, é para ele que ele escrevia, justificava o motivo pelo qual ele não estava alcançando o direito. E isso é uma das coisas que a gente acaba não vendo em função das desculpas. O juizado é mais informal, né? Ele tem que ser mais célere, não sei o quê. E acaba que o direito em si vai se perdendo, né? A fundamentação das decisões vai se perdendo, e aí não estão presentes o fumus boniuris, o periculum in mora, e, portanto, eu indefiro. E isso é péssimo, não só para o direito de trânsito, mas para toda a sociedade. Pelo menos é assim que eu penso. Não, é urgente que tenha uma reestruturação dentro do judiciário, né? Porque não é possível que eles recebam tantas ações e tenham uma estrutura tão pequena. Mas, enfim, né? Chegaremos lá um dia. Então, eu acredito que eu não tenho mais perguntas aqui para vocês. Para mim, eu estou satisfeitíssima na minha intenção ali do que eu queria saber, né? Que eu queria pegar aqui do Dr. Carlos René e das experiências do Rio Grande do Sul com a doutora Roxane. Então, para mim, eu estou ótima, feliz da vida com isso aqui. E eu quero saber se alguém tem alguma pergunta, doutor Wilson. Nos brinde com alguma pergunta aqui para os nossos colegas, aproveitando que eles estão aqui disponíveis para a gente. Eu tenho algumas perguntas, mas eu vou fazer aqui uma do doutor Marcelo Batirola. Eu acho, não sei se ele quer fazer pessoalmente, ele colocou no chat ali, perguntando se ainda estava pendente a lei complementar que estrutura a autarquia Detran, se o doutor Carlos René pode falar para nós como é que está a questão da estrutura da organização, quando é que vai ter concurso aí, quem sabe, né? Os colegas advogados. Essa questão até a última vez assim, primeiro eu queria colocar aqui que assim, eu estou lotado em Blumenau, e a sede do Detran, essas conversas sobre a organização administrativa, elas ocorrem lá em Florianópolis, né? Então, eu cuido do judicial pela essa grande PGE, que a gente trata com os processos judiciais em todo o estado, e eu estou designado para o Detran. Com relação a isso, a última vez que eu conversei com um colega sobre esse assunto, que existe a previsão que uma lei vai estruturar o Detran, eu soube que ainda há tratativas com a Casa Civil sobre o encaminhamento desse projeto de lei para a Assembleia Legislativa. Mas não sei notícias mais recentes, se já deliberaram quando se vão encaminhar. Mas urge porque o legislador fez a previsão de que era necessária essa complementação, né? Está criada a autarquia, todavia a estruturação pende de uma edição de um ato normativo que esmiúce as competências, a organização em si. Tá certo. Isso aí vai acontecer mais ou menos o que aconteceu aqui, talvez, com a defensoria, né, doutor Carlos? A defensoria foi se empurrando até que obrigaram o Estado a criar a defensoria pública, daí criaram, acho que foi o último Estado no Brasil a criar a defensoria e está sendo um dos últimos também a criar a autarquia de trânsito. Se não me engano, só falta Minas Gerais, no Brasil inteiro. Então, o Estado de Santa Catarina gosta de centralizar, pelo que a gente nota, né? Eu tenho uma questão... Você pode responder se desejar. É o seguinte: aqui nós temos um problema de acesso aos autos. Ou seja, o próprio condutor não tem condições, não consegue ter acesso sobre o seu próprio prontuário. Isso aí deve acontecer com o senhor
como condutor, né? Se você não receber a notificação, né? Porque todo mundo que dirige está sujeito a ser flagrado, de repente, num pardal, que não viu, ou se descuidou em algum detalhe, e não recebeu a notificação, e não sabe como fazer o recurso, não recebeu ali o protocolo e a senha, e aí eu não tenho como buscar isso aí no Detran, a não ser que eu vá lá pessoalmente, descubra, adivinhe, né, senão vai ser publicado no edital e etc. E que é uma notificação ficta. Então, hoje, a gente não tem condições de ter acesso a esses documentos, esses dados. Isso aí, nós entendemos que se constitui um cerceamento de defesa, porque à medida que eu demonstro que eu quero aquele dado, peço para o órgão e ele não coloca no processo, a gente entende que é cerceamento. O que você poderia dizer? Qual é a sua opinião? Olha, assim, eu nunca cheguei a enfrentar alguma discussão no âmbito do Detran acerca desse cerceamento de defesa, da notificação. Em termos internos, nas vezes que eu substituí o colega, como eu falei, a organização do Detran ainda é incipiente e a designação é recente. Eu nunca cheguei a enfrentar um processo administrativo, por exemplo, que foi iniciado, haja vista negativa de acesso a um auto administrativo. Eu nunca cheguei a enfrentar isso. Confesso para você que eu vou ficar devendo nessa resposta, porque eu não tenho experiência sobre esse assunto. Enfim. Perfeito. Não, eu acredito realmente, porque isso aí está sendo comum, né? Principalmente a gente pede dados sobre equipamentos, etc., sobre estudo de radar, enfim, e não vem, mas isso é mais em âmbito federal até, porque nas rodovias estaduais não temos o estudo técnico, né, do radar eletrônico. E a última pergunta que eu tenho aqui é sobre a questão da exigência que o Detran tem de procuração para o advogado acessar aos dados do processo. Então, muitas vezes o cliente nos procura, a gente quer verificar qual é a situação, e até para fazer um orçamento, uma análise do processo, e aí a gente não tem acesso aos dados do processo se não tiver uma procuração. Isso aí viola uma prerrogativa lá do Estatuto, artigo 7º, se não me engano é 13, 14, e a gente tem conversado com o Detran, que inclusive tem uma portaria, se não me engano 088, de 19, que ainda exige, né, esse tipo de documento. Gostaríamos de saber da sua posição e o que a gente pode fazer para evitar esse tipo de coisa, porque violação de prerrogativa é crime e a transgressão da disciplina também aqui, né, no Estado. Entendi. Essa portaria do Detran, como acho que tudo deságua nessa organização administrativa. É que, como eu falei, vários atos, por exemplo, inclusive esses atos normativos que foram editados pelo Detran, acredito eu que não tiveram a interferência de um procurador do Estado, estivesse laborando para, olha, realmente vamos ver isso aqui, se foi submetido a um crivo de alguma autoridade do Estado que tenha a incumbência de prestar um assessoramento jurídico ou uma consultoria jurídica. Eu não tenho conhecimento sobre essa questão em relação se tivesse sido submetido ao órgão de consultoria jurídica previsto na Constituição, que é a Procuradoria-Geral do Estado, em relação a isso. O que eu posso dizer é que eu já peguei um processo nesse sentido, um processo judicial, tá, em que o advogado ajuizou mandado de segurança justamente com essa manifestação que o senhor fez. E eu fiz um pedido de dispensa de recurso nessa sentença que concedeu a segurança, dizendo, olha, procuradora-chefe chefe da Procuradoria do Contencioso, né? De fato, a gente não pode submeter o acesso aos autos sem obediência à prerrogativa que são estabelecidas no Estatuto da Ordem. E ela deferiu meu pedido de dispensa e eu, inclusive, não recorri nesse processo. Então, agora, a questão administrativa do Detran, a adoção dessas posturas, claro, quando tem um procedente de dispensa, a gente suscita o Detran, inclusive nesse caso eu conversei com o coordenador, e para suscitar o Detran, a necessidade de uma nova avaliação desse ato normativo, certo? Não cheguei a formalizar
algo do tipo, mas eu perguntei, olha, será que não seria necessário uma nova deliberação sobre essa conduta de exigir a procuração? Isso eu fiz, ainda não obtive resposta, até porque eu não cheguei a cobrar uma resposta sobre isso, mas acredito que no que for judicializado e tiver sentença nesse sentido, já tem um precedente de dispensa de recurso e a Procuradoria-Geral do Estado não vai aviar nenhuma resignação quanto a isso, não. Contudo, eu concordo que é necessário vamos dizer assim, uma melhoria na atuação administrativa para que esses casos não ocorram. Perfeito, perfeito. A desculpa que eles nos dão é a LGPD, mas é que uma lei é uma lei federal, a LGPD também, então temos que fazer análise quanto a... E também a importância do advogado no processo, né, que é questão constitucional. Só complementar, ele me falou sobre essa questão da LGPD, certo? Só que, como eu falei, esse ato normativo, eu acho que, eu não sei se eu não me engano, se isso foi uma deliberação do Conselho Estadual, eu realmente não me recordo. Qual é o ato normativo, se foi no âmbito do próprio DETRAN, se foi agora, quando era vinculado à Secretaria de Segurança Pública. Eu realmente não recordo. Por isso que nesse aspecto eu falei para ele, olha, eu acho que seria a hora, o momento ideal de a gente repensar esse posicionamento da administração, entendeu? Então, até esse momento é o esclarecimento que eu posso prestar. Perfeito. Muito obrigado, então, pelas respostas e também pela participação no painel. Doutora Daniela, acho que temos perguntas, acho que outros colegas que querem fazer perguntas aí. Eu vi uma pergunta aqui mas eu já respondi aqui o Ivando, mas é uma pergunta mais específica aqui para advogado de trânsito. Não sei se mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta aqui para o doutor Marcelo. Boa tarde, doutora. Boa tarde a todos. Primeiro, parabéns, né, pelo debate, está bastante produtivo. Eu gostaria de mudar um pouco o enfoque da questão jurídica para a questão de gestão pública, né? Quando o cidadão, né, lá na ponta, o advogado, né, que, como o doutor Wilson colocou agora algumas questões, quando que nós iremos perceber que o DETRAN virou uma autarquia? Porque a ideia principal, né, da descentralização, né, é o aperfeiçoamento do serviço, né, é a eficiência, né, maior, né, essa é digamos assim, o motivador, né, desse ato, né, do governo, né. E quando os senhores estimam, claro que não é a área dos senhores, mas quando os senhores estimam, doutor Carlos, assim, que nós iremos perceber alguma mudança, porque a estrutura é a mesma, né? Os funcionários são os mesmos, os erros são os mesmos, né? Tudo vai continuar do mesmo jeito, né? Então, me parece uma mudança, assim, de bastidores lá, né? Que ela tem muito mais, assim, nesse momento, quem vai ficar no polo passivo da ação, né? Do que efetivamente a gente vai sentir esse aperfeiçoamento, né? Lembrando que algumas outras autarquias aí, INSS e tal, tem vários benefícios e várias críticas também, né? Mas dentro dessa ideia de aperfeiçoar a prestação do serviço público, né? Que é o que se espera, né? Com a medida, né? O que o senhor acha, doutor Carlos? Como o senhor mesmo introduziu a sua fala, essas questões dizem respeito à gestão. Eu não tenho como dar uma previsão de como que o cidadão vai receber, vai perceber, né, a descentralização administrativa e o aperfeiçoamento do serviço, até porque existem decisões de gestão que repercutem não só no meu trabalho, como de todos os outros administrados. Então, em relação a isso, eu não tenho como dar uma resposta para o senhor. Por exemplo, existem atos que podem ser adotados no DETRAN e que isso parte de uma vontade da administração, daquele gestor entender que aquele ato é necessário, que aquele ato vai contemplar a eficiência administrativa. E aí não cabe a mim, como apenas um assessor jurídico, consultor jurídico, dar essa informação. Eu peço desculpas se eu não consigo lhe responder de maneira satisfatória. Eu já imaginava, óbvio, né? Mas é porque eu atuei na gestão pública durante 30 anos e eu não tenho dúvida que, doutor, que isso vai levar tempo, né?
nós não vamos perceber mudança alguma no início, né? É um embrião muito pequeno agora, né? Essa mudança. Ela terá, eu acho que só um impacto aí nessas questões jurídicas mesmo, né? Então, me parece uma manobra muito boa para a questão jurídica agora, né? Mas na questão de gestão da prestação de serviço jurídico lá na ponta, né? Quando eu for lá no Detran, me deparar com uma estrutura melhor, como no nosso caso aqui, só tem um funcionário para atender todo mundo, de processo, de penalidade, né? Eu estimo aí, doutor, olha, no mínimo uns 10 anos aí para ficar mais fininho o negócio, sabe? Porque alguém comentou, e foi muito feliz no comentário, falaram da Procuradoria, né? Da Defensoria Pública, eu acho, alguma coisa assim, que também, né? Nasceu no papel, né? E foi, demorou um tempinho, né? Mas já é o início, né? Já é o início. Mas eu não faço assim, não quero ser estraga prazer, né? Mas eu não faço muita esperança de nenhuma alteração agora, nesse momento, né? Obrigado, doutor. Parabéns pelo trabalho. Eu também acho muito recente, não, doutor Marcelo, para a gente ver isso aí. E acho também que vai estar refletindo muito nas nossas eleições. Acho que vai acontecer alguma coisa para o ano que vem, para quem ganhar como governador, que vai decidir o que vai fazer. O doutor Carlos Alberto está fazendo uma pergunta aqui no chat para a doutora Roxane. A senhora acertou na mosca, doutora. Né? Ele pediu para lembrar qual é. A doutora Roxane falou que no RS é utilizado para questionar o auto de infração por dirigir com a CNH suspensa, que a doutora expôs ali. Qual a fundamentação? Eu falei várias coisas sobre isso. Eu não sei se tem a ver com incidente de uniformização, e aí esse incidente ele é contrário ao interesse do cidadão, ou seja, aqueles casos de multas presumidas, tá, que tem a ver com a CNH suspensa, e a outra, que é, né, quando a pessoa é autuada depois de ter cumprido todo o período. Nesse caso específico, se não me engano, é o artigo 16 da 723 da resolução, tá, que fala. Se não é ali por perto, tá? Que é o fato de que só está faltando a reciclagem para ele. Que fala sobre isso, tá? Que ele não eu acho que é sobre isso mesmo que ele quer saber, que ele já quer botar a tese já no recurso dele. Aqui, inclusive, como eu disse, esses despachos têm saído de forma administrativa, inclusive. O próprio Detran tem reconhecido esse entendimento. Que rápido, né? Isso é importante. Isso é muito bom. Gente, então, será que abro para vocês aí darem umas últimas considerações, doutora Roxane? Dá um adeus aí para a gente e até logo, claro. Sempre um até logo, né? Como eu digo, o doutor Ilson, quando ele não é um convite, é uma convocação, né? Eu me sinto obrigada aqui quando ele me chama. E a gente tem debates homéricos, né? Às vezes, só os dois, né? Os malucos aqui apaixonados pelo trânsito, né? Que a gente tenta chegar a uma conclusão sobre determinadas coisas, até para que essas coisas possam ir para o grande público, né? E que os demais também possam avaliar se esses entendimentos que a gente está tendo são adequados ou não. Eu fiz uma provocação para ele esses tempos, que ele precisava escrever sobre prescrição em matéria de trânsito, porque a gente não tem quem citar, né? Não tem matéria para citar. Eu nem falei para ele, eu cito ele também nas minhas. Porque você não disse, eu vou roubar essa tese. Se tu não botar, não vou botar a fonte. Né? E aí provoquei, e acho isso extremamente importante, esse trabalho que a comissão está fazendo. Eu acho que Santa Catarina tem sido precursor em várias coisas, né? Começou lá pelo CETRAN, está um pouquinho mais atrasado na questão judiciária, mas eu entendo que a OAB de Santa Catarina, que instaurou essa comissão de trânsito e tem aí como seu presidente o Wilson. Não sei se ele vai ficar para sempre, mas se não ficar, tem aí a Daniela, que pode assumir também, e tantos outros, né, tão capacitados, como eu vejo colegas capacitados em Santa Catarina. E isso nos enche assim, de orgulho, de felicidade de ver que o nosso clã, né, dos especialistas está aumentando. Infelizmente, alguns, né, não agem de forma tão ética, mas, enfim, a gente tem que estar lá batalhando para que sejamos reconhecidos e que tenhamos o respeito, né, que nos é devido. Acho que todo esse estudo que a gente faz, né, esses debates,
as associações criadas, as comissões criadas, acho que tudo isso só vem a enriquecer, não apenas o direito de trânsito, a comunidade do trânsito, vem no sentido de aperfeiçoar, né, a legislação e que, no final das contas, né, vai desembocar para o cidadão. O cidadão precisa de advogados combativos, né, e éticos, cada vez mais, que tenham essas prerrogativas respeitadas. Fiquei feliz de ver que o doutor Carlos, né, pediu a dispensa ali do recurso, porque, né, por que recorrer de uma situação que deveria ser alcançada ao advogado? Então, acho que isso são pequenas batalhas, né, e que essa guerra talvez um dia seja vencida. Espero que por nós. Então, quero agradecer o convite mais uma vez, dizer que eu estou sempre à disposição da comissão e convido, né, a todos aqui que têm interesse a participar, né, da ABATRAN, que é a Associação Brasileira dos Advogados de Trânsito, que a gente quer cada vez mais unir forças para ter uma especialidade aí devidamente reconhecida. O doutor Carlos não disse que nunca viu a matéria na vida, né, na faculdade, nem depois, né, enfim, realmente não tem. Então, que a gente seja, né, o precursor aí desse estudo e dessa dedicação aí sobre essa matéria. Muito obrigada. Doutora, a gente que agradece, viu, a sua presença, tá? Espero poder contar com você sempre e, poxa, estou maravilhada aqui de poder ter essa conversa com você e espero que essa porta esteja sempre aberta aí para que a gente possa sempre tratar de direito de trânsito e tudo. É maravilhoso, a gente está tendo uma conversa entre amigos num bar. Não parece uma coisa tão séria assim, mas que ótimo. Doutor Carlos René, quero lhe agradecer de coração pela presença aqui no nosso evento, né? Sei que não é fácil aqui estar aqui no meio dos adversários, né? Mas a gente sabe que a gente é tudo colega, né? Colegas advogados aí, e é legal que a gente se conheça e tenha essa proximidade, porque isso é importante. A gente sabe que a gente vai levar para a justiça, a gente sabe que a gente está de um lado, todos juntos aqui, né? Agora, ajudando a justiça aí a chegar nas melhores decisões, né? Com as nossas teses, aí, com os nossos entendimentos. E aí eu abro a palavra para o doutor aí só dar um até logo também para a gente. Tá. Eu queria agradecer muito a oportunidade, que aqui para mim é uma ocasião de aprendizado, como eu já havia falado, a peculiaridade da minha inserção no meio do trânsito, das matérias que diz respeito ao trânsito. Então, ocasiões como essa, eu espero que se repitam, até para eu poder me familiarizar mais com a matéria, prestar um serviço jurídico cada vez melhor para a administração pública, não como aquele agente do Estado que vai refutar todas as teses do administrado que chegam ao Poder Judiciário, mas assim como um instrumento, que é para que a gente possa desjudicializar, né, essas questões. No próprio âmbito da administração, a gente possa contribuir para a conformação da administração pública, no sentido de que determinados litígios sejam evitados mesmo, que o administrado saia satisfeito com a prestação do serviço da administração pública, mas que o administrador e os demais agentes públicos também não precisem se descurar da observância do princípio da legalidade, que existe uma imposição do Constituinte. Então, eu espero, com mais eventos como esse, angariar conhecimento e poder prestar um serviço que tenha um resultado para o cidadão. Tá? Nós estamos aqui como colegas, eu sou o advogado do Estado, mas sou também um instrumento de tentar ajudar na conformação da função administrativa. Eu agradeço muito a oportunidade, aprendi bastante hoje, e se houver outros convites, com certeza eu irei aceitar. Foi um prazer, pessoal. Muito obrigada, doutor. Então tá, gente, eu agradeço mesmo a presença de vocês, agradeço a presença aí de todos aí que estão nos ouvindo aí até agora, e finalizamos então. E vejo o pessoal das 16 horas aí para as conclusões. Pode ser, doutor Wilson? Eu acho que já vamos ficar, né? Porque se os colegas quiserem sair, fique à vontade, né? E a gente vai ficar só para concluir a nossa semana.